Glórias a Deus. Vocês estão felizes? Glórias a Deus, eu estou muito feliz também. Vamos começar devidamente, né? Eu quero saudar os vasos com a paz do Senhor, amém? E agora eu quero saudar as botijas com a paz do Senhor, amém? Glória, mas tem uns vasos falando junto com as botijas aí, como que é isso? Aleluia. Glórias a Deus. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui mais uma vez, mais um ano, celebrando a presença do Senhor, mais um Cojar. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque as promessas dele continuam reais nas nossas vidas, e agradecer também, parabenizar toda a organização deste evento, na pessoa do anjo dessa igreja, nosso superintendente, pastor Joel, toda a liderança que está envolvida direto ou indiretamente com a realização desse Cojar. Parabéns, viu, gente? Deus abençoe vocês. Eu acredito que conferências como essas, elas não têm fim em si mesmas. Eu acredito que não. Eu acho que é apenas um intervalo. Como assim intervalo? Quantos minutos tem um jogo de futebol? Alguém pode me dizer aí? 90 minutos. É 2 tempos de 45, né? Quantos corintianos tem aqui essa noite aqui, amém? Por que eu fui fazer? Nem tem motivo porque eu perguntei isso. Por que eu perguntei isso? Só queria saber mesmo. E esses 2 tempos de 45 minutos, entre eles existe um intervalo. Um intervalo de quantos minutos? 15 apenas? 15 minutos. Mas para um jogo de 90 minutos, de 1h30, tem só 15 minutos para os jogadores sentarem, ouvirem a instrução do treinador, ouvirem a instrução do seu líder, para depois dos 15 minutinhos, depois eles estarem com seu fôlego recarregado, eles colocarem o seu equipamento novamente, entrarem em campo, e ali dentro de campo que as coisas estão valendo. Quem está entendendo aqui? Esse tempo de Cojar, esse tempo de conferência, meu irmão, nós achamos que é nestes dias a qual Deus ele vai provar a nossa fé. Às vezes nós achamos que são nestes dias que nós vamos provar a nossa cristandade, o nosso cristianismo, mas não, meu irmão. Estes dias, estes 3 dias aqui, é apenas um intervalo de todo um jogo que Deus vai fazer você jogar a partir de hoje. E você precisa, meu irmão, prestar atenção e reter tudo o que Deus tem para você estes dias. Porque, meu irmão, a partir de segunda-feira, o jogo que está valendo, ele vai começar. O campeonato ele não começa, meu irmão, 7h30 da noite quando começa o culto, não. O campeonato ele começa na segunda-feira de manhã. A luta, ela não começa, meu irmão, quando você chega na igreja, não, pelo contrário. A luta, o verdadeiro cristianismo, ele começa quando você levanta da sua cama e olha para o espelho e fala: o que eu vou fazer hoje? Eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai recarregar as nossas baterias aqui em nome de Jesus. Deus ele vai ressignificar muitas coisas no seu coração. Você tem fome de Deus aí, meu irmão? Quantos tem fome da palavra do Senhor aí? Você pode medir a saúde espiritual de uma geração medindo a fome que ela tem pela palavra de Deus. Você quer medir a saúde espiritual de um povo ou de alguma juventude? Comece medindo pela fome que ela tem pela palavra do Senhor. Porque você pode perceber, não sei se tem pessoal aqui envolvido com a medicina aqui, você pode perceber que os primeiros sintomas que alguém apresenta quando está doente é a falta de apetite. Quando você fica doente, meu irmão, você não tem vontade de se alimentar. E é uma grande característica de uma nação ou de uma juventude que estava doente. É uma juventude que não tem mais atração pelas escrituras ou pela revelação de Jesus Cristo. Só que eu digo isso em todo lugar que eu passo, sobre a saúde espiritual e sobre a falta de fome que nós vemos nessa geração. Só que eu posso dizer uma coisa aqui nesse Cojar 2024 na cidade de Araras: eu posso sentir fome de Deus nos olhos de vocês. Vendo vocês cantarem, vendo vocês louvarem no começo aqui deste culto, meu irmão, eu posso dizer: essa região, essa juventude tem fome de Deus. E se você veio com fome de Deus, meu irmão, você está no lugar certo, porque o Evangelho vai dizer: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, pois eles serão fartos.
Meu irmão, enquanto você passou muito tempo, desperdiçou tempo comendo bolotas de porcos, meu irmão, no lamaçal do pecado, hoje Jesus, Ele te faz você assentar à mesa para um grande banquete que Ele tem para você. Além de fome, tem gente que tem sede de Deus aqui, amém? Se você tem sede de Deus, você também está no lugar certo, porque a palavra vai dizer que nós fomos chamados para sermos sal e luz do mundo. E quando a gente diz que nós somos sal do mundo, a primeira coisa que já vem em mente é o quê? O sal dá sabor. O sal, ele dá sabor àquilo que estava sonso, àquilo que não tinha mais gosto. Só que uma outra característica específica do sal é o quê? Dar sede. Você é sal do mundo, meu irmão, não é apenas para dar sabor, mas é porque você tem uma sede insaciável pelas coisas de Deus. E se você veio com sede de Deus, meu irmão, a palavra também vai dizer que se você beber da água do Espírito, você não vai apenas mais ter sede, mas do teu interior fluirão rios de águas vivas. E aqueles que têm sede ao teu redor, eles vão beber dessa água e vão ser transbordantes na presença de Deus. E aí que começa o papel, o projeto da unidade. Eu quero pedir para você que pode desembainhar a sua espada no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Deixa a tua Bíblia aberta aí, porque hoje eu estava nessa semana conversando com o nosso regional, o pastor Joel, e ele me passou não apenas o tema a qual ele propôs para eu estar ministrando a vocês essa noite, mas sim também as outras temáticas que vão ser abordadas durante todo esse evento aqui. E aí eu já consegui entender que tudo isso que está acontecendo, meu irmão, é como se fosse um quebra-cabeça. Por isso que você não pode perder nada, nenhuma palavra que vai ser liberada aqui você não pode perder, porque lá no final você vai entender toda uma construção de Deus que Ele quer passar na tua vida. Em ambientes proféticos você precisa estar atento, porque em ambientes como esse, toda palavra lançada vira sentença. Eu aprendi desde novo, meu irmão, que quando eu estava em ambientes como esse, onde profetas estavam no lugar, eu ficava atento a cada palavra que era lançada, eu agarrava ela. Se hoje, meu irmão, eu posso viver muitas promessas de Deus para a minha vida, é porque eu estava atento às palavras que foram pregadas ao meu respeito. Sabe, muitas das vezes você está perdido, muitas das vezes você está sem direção na tua vida, porque Deus fala com você, mas você não escuta. Só que hoje Deus, Ele vai abrir os teus ouvidos para uma verdade que nunca entrou ainda dentro do seu coração, ou às vezes uma verdade que você já sabia, mas Deus vai fazer assim, ó, desempoeirar aquilo que estava empoeirado dentro de você. Deus, Ele vai falar aqui essa noite, amém? Uau, aleluia. Eu sinto uma carga profética aqui neste lugar muito grande. Oh, aleluia! Glória a Deus! Foi aqui mesmo que eu disse um pouquinho das nossas raízes, né? Eu me lembro quando o pastor Daniel Borba, lá de Baiti, ele ia pregar lá na nossa igreja, na nossa congregação. Poucas pessoas, 12 pessoas ali, lá em São Sebastião na Moreira. Ele começava a pregação assim, ó, pastor Joel, acho que você está em dó maior, varão, vaso. Fala, fala. Fala, Jesus querido. Está em dó maior aí mesmo? Aleluia. Me ajuda aí, gente. Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica perto de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. O quê? Fala-me suavemente, fala com muito amor. Ouvir tua voz eu quero, ser-te hei de pôr. Amém? Deus vai falar aqui hoje. Glória a Deus. Unidade. Se nós estamos buscando milagres no tempo onde nós estamos vivendo,
prodígios, nós oramos por ver milagres no nosso meio, amém? Você ora por milagres na sua vida? Só que, lendo as escrituras e entendendo algumas coisas, a gente pode chegar em algumas conclusões, e a primeira delas é: o maior milagre que pode haver no meio da igreja não são coxos andando, nem cegos enxergando. O maior milagre no meio da igreja é a unidade. Se tem uma coisa, meu irmão, que é impossível para o homem, é viver a unidade. Se você está na carne, se você está desgarrado do Espírito, você não consegue ser um só com o seu irmão. Paulo, ele vai dizer muito plenamente e com muita autoridade sobre a unidade. Só que Paulo, se você for ver um pouquinho sobre a história dele, quando ele era conhecido como Saulo, o perseguidor de cristãos, você vai ver que ele perseguia e matava aqueles que posteriormente ele iria pertencer, ou ele ia chamar de irmão. Por quê? Por causa da sua religiosidade. A religiosidade também é inimiga da união do corpo de Cristo. Paulo, ele era um religioso assíduo. Paulo era um grande entendedor da Torá, dos ensinamentos judaizantes. Ele era um grande devoto daquilo que ele tinha como fé pessoal. E ele era tão devoto naquilo que ele cria, que aqueles que eram diferentes dele, que aqueles que vieram com um aperfeiçoamento da lei a qual ele cria, ele se revoltou de tal maneira que começou a perseguir esse povo e matar os cristãos que ali estavam se convertendo. Ele matava, perseguia aqueles que ele deveria amar, abraçar e pertencer. Olha, eu vou dizer mais uma vez: a religiosidade, vaso, ela aliena, corta as diferenças. A religiosidade, pelo contrário, ela aliena aqueles que a seguem e assassina os que pensam diferente, ou os que agem diferente. E eu não estou falando de princípios aqui, eu estou falando agora de perfis de pessoas. Olha isso aqui, ó. Mas é porque Saulo, naquele momento, ele não havia conhecido o verdadeiro Cristo. Porque depois, posteriormente, quando ele vai escrever aquela carta a Éfeso, no capítulo 4, aí ele vai dizer, porque ele recebeu um novo entendimento, dizendo assim: olha, rogo-vos, pois, eu o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, que fosse chamados com toda a humildade e mansidão, procurando guardar a unidade do Espírito. Porque, meu irmão, Paulo, ele matava, ele perseguia aqueles que eram diferentes dele. Ele não conseguia entender a diferença do corpo, porque ele não andava no Espírito. Paulo não andava no Espírito. Saulo, ele não conheceu Jesus, que havia morrido na cruz pelos samaritanos e que foi morto pelos próprios judeus. Não. Cuidado para você não estar matando a essência dos seus irmãos, apenas em detrimento da sua aparência. Por que isso? Nós achamos que unidade tem a ver com aparência. Unidade não tem a ver com aparência, tem a ver com essência, meu irmão. Tem a ver com visão. Eu posso me vestir diferente de você, eu posso, meu irmão, falar diferente de você, mas eu posso possuir o mesmo Espírito que age dentro de você. O grande inimigo da unidade também nós podemos pontuar é o efeito da comparação. Porque se nós estamos sendo escravizados pela comparação no meio da igreja, nós vamos ser apenas um monte de alienados e não vamos mais ver os dons espirituais fluindo no meio da igreja. Quantos estão entendendo essa palavra aqui até aqui? Todos estão acompanhando isso? E se você assassina, se você tenta enterrar aqueles que às vezes usem de meios diferentes, muitas das vezes você vai impedir o agir do Espírito Santo fluindo no meio da igreja. E aí eu estou falando dos dons, eu estou falando sim dos talentos, eu estou falando da personalidade, do perfil que Deus instituiu para cada um de nós. E eu quero ser mais claro aqui. Alguém tem uma garrafa de água de plástico aqui? De plástico? Aquela descartável? Ninguém tem? Joga aí, vaso. Aleluia.
Valeu, vaso. Olha aqui, ó. Todo mundo está vendo essa garrafa de plástico aqui, gente? Amém? Meu Deus. Tomem água, viu, por favor. Olha, gente, é o seguinte. Sempre quando você vê uma garrafa d'água, você pode perceber um mistério dela. Você vai olhar na embalagem ou na etiqueta dela e você vai ver uma data de validade. Só que essa data de validade, ao contrário de que muitos pensam, não tem a ver com o produto. Tem a ver com a embalagem. Não tem a ver com o conteúdo, não tem a ver com o princípio. Tem a ver com a embalagem a qual ela está revestida. O que eu quero dizer para você, meu irmão, as embalagens, elas têm prazo de validade, mas o princípio continua sendo o mesmo. Paulo, ele não entendeu isso. Paulo, ele achava que era tudo sobre embalagem. Paulo, assim como os outros fariseus, ele vivia do que? De aparência. Assim como os hipócritas lá no cenáculo, que rezavam e que oravam no meio do público para se mostrar mais crentes do que os outros, meu irmão. Eles só tinham uma aparência, eles só tinham embalagem. Mas eu estou dizendo aqui para você esta noite, a embalagem um dia vai vencer na tua vida. A embalagem um dia acaba. Só que a água, quem tem água, quem tem princípio, quem tem o espírito da promessa, ele permanece o mesmo em nome de Jesus. Porque eu estou querendo dizer para você, às vezes essa palavra vai confrontar muitos que estão aqui presentes. Às vezes, meu irmão, você vê um menino de calça rasgada, de vestindo Nike no seu calçado, ou uma camiseta de carçudo, e você fala, ele não é crente. Mas você olha às vezes para um cara vestido de terno e fala, aquele é homem de Deus. Não, meu irmão, você está olhando muito para a embalagem. Olhe para o conteúdo. Olhe para a essência. Olhe para a essência. Muitas igrejas, elas erram no quesito evangelismo, porque quando elas pegam um menino que estava viciado no cigarro, ela fala, larga o cigarro. Elas pegam um homem, uma mulher que caiu em adultério e diz, larga, para de adulterar. Elas pegam uma pessoa que estava viciada em drogas e falam, olha, lá, para de usar droga. Mas não, elas não vão na raiz. Elas não vão no coração. Basta apenas eu vestir uma roupa bonita, basta apenas eu mudar o meu jeito de falar que eu viro crente. Mas não, meu irmão, Deus, ele quer olhar para o seu coração. E o que eu estou querendo dizer para você, as embalagens, elas podem ser diferentes. O meu dom pode ser diferente do seu dom. Aleluia, a minha personalidade pode ser diferente que a sua, mas isso não importa, porque tudo isso tem prazo de validade. O que importa é que se nós estamos se movendo no mesmo Espírito, o Espírito Santo que move dentro de nós. Amém? O Espírito é o mesmo. Diga assim, o Espírito é o mesmo. Ó vaso. Aleluia. Uma salva de palmas aí pro vaso aí. Que seria de mim sem você, rapaz? Glórias a Deus. A embalagem, ela tem prazo de validade. Eu não me pareço com você por causa da minha aparência, não. Nós nos tornamos irmãos por causa daquilo que foi realizado na cruz do Calvário. O vínculo do sangue de Cristo, o Espírito Santo. É isso que nos torna irmãos. O que nos torna um só, meu irmão, não é um uniforme, não é uma roupa, não é porque você veste clay também, meu irmão. Não é por causa disso. Não, é por causa daquilo que move dentro de nós. E agora, dentro de nós. Aleluia. E agora Saulo, olha isso, ele não via mais a lei como normas gravadas em 2 pedaços de pedras. Mas agora ele entendeu que aquela lei que ele cria, ela foi aperfeiçoada em Cristo. E agora ela está dentro de cada um dos irmãos dele. Por isso que ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Aleluia, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. E ele continua dizendo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no seu coração. Uau, você entendeu? O mesmo motivo que fazia Saulo matar os cristãos se tornou o mesmo motivo para o qual ele viveu e morreu por todos eles. Pela fé a qual ele cria.
Porque ele entendeu que a lei se aperfeiçoou em Cristo e agora ela habita dentro de nós. E por causa do Cristo e por causa do Espírito que habita dentro de nós, de mim, eu posso ser um com você, em nome de Jesus. E quando existe o Espírito no meio da igreja, meu irmão, não existe divisão, não existe síndromes de competitividade, onde alguém quer chegar por primeiro, onde quem quer gritar o seu nome primeiro. Não, meu irmão, é onde todos como um só corpo gritam em uma só voz que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Meu irmão, se eu morrer pregando o Evangelho e conseguir pregar em todas as cidades do Brasil e todas as cidades do mundo, mas não conseguir levar os meus irmãos, a minha família em Cristo junto comigo, meu irmão, eu falhei miseravelmente. Eu falhei miseravelmente. Não. Eu não sei se vocês sabem, mas o Wendel de um ano atrás, conferencista, itinerante, sangue fervendo, e continua fervendo até hoje, amém? Glória a Deus. Essa semana eu recebi uma incumbência, pastor Joel, nem falei com o senhor. Essa semana, eu acho que tá gravando aí? Corta para mim. Essa semana eu recebi a incumbência de pastorear a minha primeira igreja, meus irmãos. Hoje eu sou dirigente de uma congregação. E aí eu tenho entendido algumas coisas nesses últimos meses, que no reino de Deus você não pode andar sozinho. Eu lembro que eu entrava em ambientes como esse, eu pregava, o céu se abria, o fogo descia, eu pegava minha mala e ia embora, não queria saber do problema de ninguém, tchau, obrigado. Às vezes o evangelista deixa problema também, né, pastor? Às vezes não é só bênção, não, deixa. Pegava minha mala e ia embora. Vá que hoje, lá na minha igreja local, quantos aqui amam a sua igreja local em nome de Jesus? Vaso e Butias, se você não está frequentando uma igreja local, olha para o lado, que o seu irmão vai dar o endereço da igreja dele e você vai começar a frequentar a igreja dele em nome de Jesus, amém? Amém? Procura alguém aí que não está congregando para congregar junto com você. E nesses últimos 6 meses, Deus ele tem me confrontado arduamente, meu irmão. O Espírito Santo ele está dizendo que hoje, essa noite, é uma noite intercessiva, é uma noite reflexiva, de primeiro impacto. E eu precisava dizer algumas coisas para você, para que a partir de amanhã de manhã nós começarmos a tomarmos um ritmo maior. Mas eu quero dizer para você que nos últimos 6 meses eu era escalado para pregar. O pastor Wesley, que coincidentemente é meu pai, me escalava para pregar domingo e ele viajava, e eu já estava ali como co-dirigente, né, junto com ele. E aí eu pregava domingo e o céu descia, meu Deus, era milagre, e o fogo caindo, e o povo sendo salvo. E aí sabe o que acontecia? Eu voltava para minha casa, e segunda-feira os irmãos me ligavam: ô presbítero, você pode vir aqui na minha casa para orar por mim? Ô presbítero, minha mãe morreu, você pode fazer o culto fúnebre lá para a gente? Ô presbítero, eu não estou bem. Presbítero, eu não estou. Aí eu vi, meu Deus do céu, mas eu achei que eu só ia pregar ali no domingo à noite e os problemas iam ser resolvidos. Mas eu comecei a entender, meu irmão, que a unidade ela é vivida, meu irmão, sobre a rotina, sobre o dia a dia com os irmãos. Aleluia, você não vai desfrutar de uma verdadeira unidade, meu irmão, não apenas pulando aqui na frente com o seu irmão, mas sendo só em momentos difíceis com aquele que está do seu lado. Nós não vamos desfrutar de uma verdadeira unidade só quando tem grandes telões de LED, quando luzes incandescentes no nosso rosto. Não, meu irmão, nós vamos provar da verdadeira unidade quando nós somos um em Cristo, até nos momentos difíceis, de dificuldade. Nos momentos onde os stories não estão gravando o seu rosto, e é ali que você é um só com o seu irmão. É onde você manda um WhatsApp lá para aquele teu amigo e fala: ô mano, como que você está? E às vezes você é tão hipócrita que você torce para ele dizer que ele está bem, para ele não falar dos problemas dele para você. E quando você pergunta como ele está, ele fala: cara, eu não estou bem. E nesses meses, oh, aleluia, o evangelista Wendel Borges, ele se pegou algumas vezes pegando o carro, às vezes, né, pegando a bicicleta ou indo de a pé na casa dos irmãos.
e falar com irmãos ali de 75 anos, 71 anos, e ouvir de problemas que eu nunca ouvi na minha vida. Só que aí o Espírito Santo ele foi ministrando no meu coração dizendo: isso daí é ser igreja, Wendel Borges. Isso daí é ser um só com seus irmãos. Você estava pensando que você ia viver apenas de púlpito. Você estava pensando que você ia se sustentar apenas de microfone. Não, meu irmão, eu estou te chamando para os campos de batalha. Isso daqui é apenas um intervalo, meu irmão. O jogo vai começar a partir de segunda-feira, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra? É no campo de batalha onde nós desfrutamos da verdadeira identidade. E o pastor Joel, ele nos passando sobre as diversas temáticas que serão abordadas aqui, ele me disse que a que foi separada para hoje carrega o encargo de: a nossa unidade reforçará a sua identidade. E lendo e estudando, orando sobre o assunto, eu entrei num mistério tão grande, mas tão grande, que eu tornei a licença poética de inverter um pouquinho a ordem da frase, pastor Joel. E nós podemos perceber que a nossa identidade, ela que vai determinar a nossa unidade. Não vai existir um avivamento coletivo sem antes existir um avivamento individual. Não tem como você entender os problemas ou irmãos, não tem como você se compadecer do seu irmão, não tem como você comungar ou abraçar o teu irmão sem entender a si mesmo. Um dia Jesus ele vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 22, ele vai falar sobre os maiores mandamentos. E ele vai dizer que, quais são os maiores mandamentos? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Não tem como você entender o teu próximo, não tem como, meu irmão, você amar o teu próximo sem você olhar para si antes, sem você olhar para as suas questões, sem você entender a sua identidade. E um dos grandes problemas da nossa direção às vezes é que nós às vezes não conseguimos discernir nem quem é Deus nas nossas vidas, e muito menos quem somos nós. Eu gosto de dizer isso, que muitas vezes muitos jovens eles acordam de manhã, olham para o espelho e eles não sabem o que eles veem ali na frente. Eles não sabem se eles estão vendo um sabugo de milho, se eles estão vendo um vaso, se eles estão vendo uma botija, se estão vendo uma Tupperware, estão vendo uma máquina de lavar. Eles não sabem. A identidade ela está diluída, ela está relativizada. E como eu consigo entender o meu irmão se eu não consigo resolver as minhas questões primeiro? Meu irmão, antes de você querer salvar o mundo, antes de você querer ganhar o mundo, primeiro Deus ele quer promover um avivamento na tua vida, aleluia. Antes de Deus ele te levar para as grandes massas, antes de Deus ele te enviar para as grandes multidões, primeiro talvez ele vai te levar para um quarto solitário onde ninguém te vê. Deus ele vai tratar algumas coisas primeiro em você. E Deus ele tratou a identidade de Davi. Antes de Deus ele promover tudo aquilo que ele fez na vida do rei Davi, primeiro Davi ele teve que passar por um processo para conhecer a si mesmo. E nós vamos lá no versículo 11. A tua Bíblia está aberta ainda no 1 Samuel 16? Amém? Disse assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: não, ainda falta o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: então manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era Davi ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este mesmo é o rei de Israel. A sua identidade é o rei de Israel. É interessante porque Deus ele define Davi aqui nessas poucas palavras. Mas quando Davi ele se apresenta, preste atenção nisso, você percebe que Deus ele unge Davi naquele momento. Você percebe que a identidade de Davi, o propósito de Davi é definido ali, amém? Como rei de Israel. Mas você pode prestar atenção em uma coisa, que sobre a cabeça de Davi naquele momento não havia uma coroa de rei.
Sobre os ombros de Davi não havia um manto da realeza. Nas suas mãos não havia um cetro dos grandes seis, não. Havia apenas um menino. Na verdade, um bastardo dentro da própria casa do pai e da mãe. Só que Deus, ele olha para Davi e diz: eis aí o rei de Israel. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o propósito ao qual Deus ele vai realizar sobre a tua vida não tem a ver com o teu presente momento, mas tem a ver com aquilo que ainda ele vai realizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. E tudo aquilo que Deus ele vai fazer e realizar já está dentro de você. Uma semente, meu irmão, ela não é apenas uma semente, na verdade ela é uma árvore em potencial. Apenas ela precisa passar por um processo de regagem e de adubagem, porque no momento certo ela vai se transformar em uma árvore frutífera. A sua identidade, ela está em Deus. Eu quero me levantar mais uma vez aqui para dizer que a sua identidade está na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. Você pode dizer: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz que eu vou fazer. Meu irmão, mesmo que os seus amigos, mesmo que os seus irmãos, Eliabe e Abinadab, eles estejam fazendo coisas diferentes de você, meu irmão, Deus ele está te promovendo. Deus às vezes ele está te encorajando para você caminhar rumo contra a cultura, contra a maré, em rumo ao seu propósito. Porque talvez a sua identidade em Deus, ela vai confrontar as pessoas que estão perto de você. Muitas das vezes a identidade a qual Deus ele está construindo dentro de você, ela vai confrontar aqueles que estão perto de ti. Assim como confrontou os irmãos de Davi, assim como confrontou os irmãos de José. Mas Deus, ele vai construindo. Deus ele vai te moldando. E é tão poderoso isso, porque antes da unção de Davi havia o primeiro rei chamado Saul. E quem foi Saul? Saul, no primeiro momento ele foi um grande rei. Preste atenção nisso. Saul ele tinha todos os pré-requisitos para ser um grande governante. Ele era douto em todos os conhecimentos, era um bom soldado, forte, habilidoso. Só que diz as escrituras sagradas que com o passar do tempo foi encontrado um sentimento de altivez no coração de Saul. E acaba que ele sucumbe. Por quê? Ele teve pressa. Saul, por conta da aceleração, por conta da sua pressa, ele não teve tempo suficiente para ser moldado por Deus. A sua identidade, meu irmão, ela está sendo moldada por Deus nestes dias. O seu propósito, ele está sendo moldado em você no passar destes dias. E muitas das vezes esse processo ele vai ser aos nossos olhos demorado. Porque a nossa geração, ela tem dificuldade de esperar. A nossa geração, ela recebe uma notícia e ela quer que aconteça agora. É a geração fast food. Eu não sei se eu já disse aqui, a geração Cup Noodles. Quem aqui comeu já Cup Noodles aqui, gente? Miojo instantâneo. Por que Cup Noodles? É uma geração, meu irmão, que recebe água do Espírito, dá 5 minutos de rodadinha no micro-ondas e pensa que está pronto. Mas não, vaso, o que tem dentro de você não é algo verdadeiro ainda. Apenas você só tem aparência, mas a essência ainda está sendo construída dentro de você. Às vezes, meu irmão, você participa de ambientes como esse e você volta para a tua igreja e acha que você está pronto, mas não. Existem algumas coisas dentro de você que Deus precisa fazer ainda. Porque ainda tem conservante aí. Ainda, meu irmão, só tem produtos industrializados. Nós vivenciamos uma geração de industrialização das coisas, meu irmão. Nós vemos pregadores industrializados, pregadores marqueteiros, que só falam aquilo que agrada o teu ego, que só falam aquilo que vai de encontro com os teus interesses. Mas eu creio que existe uma nova geração de pregadores do avivamento bíblico, que estão se levantando e vão pregar a sã doutrina do Evangelho. E que vão moldar essa geração. E falando mais um pouco sobre identidade. A sua pressa, ela também é inimiga da sua identidade, da sua promessa.
Porque a sua identidade, ela está muito vinculada ao teu chamado. A sua identidade, ela está totalmente atrelada à promessa que Deus tem para a sua vida. Quantos aqui tem uma promessa de Deus, amém? Só que você precisa entender que para toda promessa e o cumprimento dela existe uma ponte muito linear. E isso se chama processo de Deus. Muitas das vezes Deus, Ele vai te submeter a um processo, meu irmão, para fazer com que a sua identidade ela seja consolidada. Porque um outro grande defeito ou dificuldade dos nossos dias, eu confesso que também eu me encontro nesse grupo, claro. Como se fosse uma síndrome da nossa geração pós-moderna. É a inconstância. Meu pastor vai dizer que tem muita gente que é boa de iniciativa e ruim de acabativa. É bom de iniciativa e ruim de continuativa. Ele não continua aquilo que ele começa. Quantos aqui começaram a ler a Bíblia e pararam? Não, ninguém vai confessar isso. Quantos aqui começaram a ler um livro qualquer e pararam aqui? Eu já fiz isso. Não é a Bíblia. A gente tem dificuldade disso, porque a gente quer ir logo para os finalmente. A gente quer ir logo para o final. A gente quer ver o que vai dar. E acaba que Deus não é igual a etapas. Acabamos furando a fila de Deus. E a fila de Deus não é igual a fila da lotérica, da padaria que você fura, meu irmão. A fila de Deus, ela é um processo primordial para o nosso caráter, a nossa identidade ser construída. Oh, aleluia. E todos os momentos que você tem passado, essas crises, o caos que nós estamos vivendo, tudo isso vai colaborar para o moldar do nosso caráter, da nossa identidade. Oh, meu Deus, essa palavra ela me persegue. Porque o caos que você está vivendo, meu irmão, não vai matar você, vai moldar a sua identidade. Vai moldar a identidade da nossa geração, meu irmão. Nós não vamos viver uma geração morta, pelo contrário, porque tempos difíceis fazem uma geração ser forte. E nós estamos se levantando como uma geração forte nestes dias. Uma geração que vai acabar aquilo que está começando. Uma geração que vai começar e vai continuar persistente até o cumprimento da promessa de Deus. Sabe por que eu falo que a pressa é inimiga da sua identidade? Porque pior, meu irmão, do que ser a coisa errada é ser a coisa certa na hora errada. Pior do que ser, meu irmão, um namoro errado é às vezes ser um namoro certo, mas na hora errada. Às vezes você não estava pronto para esse relacionamento. Eu vou falar. Às vezes você não estava pronto para esta relação. Você estava imaturo, Saul, cabeça de bagre. Você estava verde, rapaz, verdinho ainda, estava no pé ali, ó. Aí você quis, mas não. Você sabe por que a mulher do Hulk largou dele, né? Porque ele era imaturo demais, né? Não era maduro, né? Verde, muito verde. Aí, ó. Imaturidade. Às vezes é o ministério certo para você, mas calma. Existe um momento e um modo, um tempo apropriado para todas as realizações debaixo do céu. Deus ele vai cumprir isso na tua vida, mas existe um processo ao qual Ele está submetendo você ainda, vaso. Existe um processo ao qual Ele está te submetendo ainda, botija. Ele está moldando algumas coisas no teu caráter, Ele está moldando algumas coisas ainda na tua identidade. E à medida que a sua identidade ela vai sendo restaurada no Espírito, nós vamos aprender a lidar com as nossas diferenças. Porque o seu irmão vai te ajudar no meio das suas fraquezas. O seu irmão vai te levantar onde você está caindo, vaso. E só acontece isso numa geração que tem a sua identidade regenerada no Espírito. Saul ele teve pressa, meu irmão, e ele viu tudo aquilo que um dia Deus ele prometeu na vida dele esvair pelos seus dedos. Imagina, vaso, todas as promessas que Deus já liberou sobre a tua vida, e você perdendo elas. Por quê? Por causa da tua pressa. Saul ele foi rebelde porque ele não teve paciência. Ele se achava o rei da cocada preta, ele se achava independente de Deus.
Ele se achava experiente demais e achava que não dependia mais do sacerdote, não dependia mais da vontade do Senhor, e tropeçou na própria perna. Às vezes, meu irmão, na tua pressa de fazerem coisas, você passa a tomar decisões precipitadas na tua vida, e depois você fica culpando Deus. Por que Deus ele permitiu aquilo? Por que Deus ele permitiu aquele relacionamento? Por que Deus ele permitiu aquela frustração no meu ministério? Não, meu irmão, é porque você estava imaturo ainda, e Deus ele tem algumas coisas para te ensinar ainda. Só que tudo isso, às vezes todos esses problemas, porque eles são necessários. Só que Saul ele não queria saber disso. Saul ele não queria passar pela dor. Saul ele não queria passar pelo tempo de espera, não. Ele queria ver já o final das coisas. Ele queria passar, pular o processo do Senhor. Mas enquanto lá no palácio de Israel havia um rei apegado com o seu trono, apegado com o seu chamado, com o seu governo, e apressado em tudo, lá na roça, lá nas pastagens, existia um menino chamado Davi, e ele estava vivendo o processo do Senhor. Quem você quer ser, um rei fracassado ou um pastor de ovelhas que tem intimidade com Deus? Quem você quer ser, o rei de Israel que não desfruta de um relacionamento com o Senhor, ou você quer ser um pastor de ovelhas que conhece o Deus das Escrituras? Aleluia. Eu quero falar uma coisa para você. Por mais que esse tempo de pastagem na tua vida ele possa parecer demorado, ele é necessário. Às vezes Deus ele vai te levar para aquelas pastagens longe da casa dos teus pais, onde você vai desfrutar de uma solitude. Às vezes Deus ele vai permitir você se sentir sozinho, para você lembrar que você é dependente dele nos tempos difíceis. Às vezes Deus ele vai permitir com que você enfrente leões e ursos na tua intimidade. Às vezes Deus ele vai permitir você enfrentar gigantes no lugar onde ninguém te vê, para algo dentro de você ser construído. Sabe, você entra em congressos como esse, sorridente, pulando, batendo palma, mas só Deus sabe os leões e os ursos que você tem enfrentado no teu secreto. Mas não fique aflito por causa disso, porque a intensidade do teu secreto vai determinar a intensidade do que o público vai ver em você. A intensidade do teu, às vezes, vai determinar a intensidade do teu público, meu irmão. Tem pessoas que veem às vezes as redes sociais, tem pessoas que veem apenas fotos, tem pessoas que veem apenas o final, mas elas não sabem o que aconteceu no secreto. Quando Davi ele recebe a coroa de rei, quando Davi ele recebe o governo de Israel, muitos não haviam visto a pastagem, os leões, os ursos, os gigantes que ele havia enfrentado no lugar onde ninguém viu ele enfrentando. Às vezes você está falando, meu Deus, parece que ninguém vê as lágrimas que eu tenho derramado. Parece que ninguém enxerga a crise que eu estou vivendo. O caos que está na minha vida, parece que ninguém enxerga. É só eu e Deus, é só eu e Deus. Quantos já oraram essa oração aqui? E essa é a melhor coisa, vaso. Porque a receita de Deus, o mistério do Senhor é: se as coisas estão difíceis para você, se você não está entendendo algumas coisas, Deus ele não diz para você vir para uma conferência, não. Deus ele fala uma coisa: vai para o teu quarto, feche a porta e fale comigo, que te vejo em secreto. Porque aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. A sua identidade ela vai ser restaurada, meu irmão, a partir do teu secreto com Deus, do tempo que você tem em oração com o Senhor, do tempo que você tem com Deus na sua intimidade. Será que nós estamos esquecendo da nossa intimidade, do nosso lugar de secreto com o Senhor? Vaso, é nos lugares secretos onde as revelações mais profundas elas são liberadas sobre a nossa vida. Existe um salmo que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? A ele lhe será mostrado o caminho que deve seguir. E ele continua dizendo que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a eles lhe será revelado os segredos da minha aliança. Meu irmão,
Você quer receber as revelações de Deus, os segredos do Senhor para a sua vida? Feche a porta do teu quarto e ouve o que o próprio Deus tem a dizer para você. Às vezes nós até nos equivocamos quanto ao nosso conceito de culto. Às vezes nós viemos ao culto de domingo, viemos ao culto de quinta-feira nas nossas igrejas e achamos que Deus ele deve algo para nos oferecer, sendo que culto é sinônimo de oferecer. Eu não vou ao culto para receber algo, pelo contrário, eu vou à igreja, eu vou ao culto para oferecer a Deus tudo aquilo que Ele me deu durante toda a semana. Culto, meu irmão, é sinônimo de oferecer adoração ao Senhor. Quando nós entendermos isso, os nossos cultos não vão ser mais os mesmos, porque você não vai mais à igreja para você receber uma bênção. Você vai na igreja por causa de todas as bênçãos que você tem recebido durante toda a semana. Os nossos cultos vão ser diferentes, porque a sua identidade de cristão, de filho de Deus, ela está sendo restaurada. Você não vai ser mais apenas um cristão pedinte. Não. Porque você recebe a revelação na segunda, você recebe a revelação na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E quando chega no domingo, Deus, Ele recebe a tua adoração, mas Ele também despeja a porção dEle sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você: se tem alguém que trouxe adoração para Deus aqui esta noite nesse Cojar em nome de Jesus? Se tem alguém que trouxe o seu perfeito louvor para Jesus aqui esta noite? Aleluia. Se você trouxe o perfeito louvor para Deus aqui esta noite, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele vai te responder com glória dele esta noite em nome de Jesus. Porque eu aprendi que Deus, Ele não responde perguntas. Deus, Ele responde respostas. Sabia? Porque Deus, Ele já te deu tudo que você precisava. Agora é você que precisa responder a tudo aquilo que Deus Ele já te deu. Às vezes você fala: meu Deus, eu estou procurando uma resposta de Deus, sendo que a resposta que alguém tem que dar aqui é você. Olha, eu não sei você, mas a resposta que eu quero dar para Jesus nesse final de semana é: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ter a minha identidade mudada, Jesus, por completo. Senhor, porque eu vivi muitos dias, muitos anos, Senhor, fora da Tua presença, buscando ser alguém que eu não era, Jesus. Buscando, Jesus, ser alguém que o Senhor não escolheu para a minha vida. Mas hoje, Deus, eu quero receber uma porção dos céus que vai restaurar a minha identidade de uma vez por todas, Senhor. Que vai me aproximar das Tuas promessas em nome de Jesus. Isso é tão poderoso, porque Saul, ele nos evidenciou que a sua identidade, ela estava atrelada aos bens, aquilo que o governo dele podia oferecer. A identidade, o coração de Saul, a essência de Saul, ela estava agarrada nos seus apegos da terra, no trono a qual ele sentava, nas mulheres que ele tinha, nas riquezas que ele possuía. Só que quando surgiu um rei chamado Davi, ele estava passando por uma crise na vida dele, e ele disse bem assim: olha a identidade de Davi. Oh Deus, eu tenho tudo isso, eu tenho ouro, eu tenho prata, mas eu só te peço uma coisa: não afaste de mim o teu espírito, e não aparte de mim a tua presença. Aleluia. Qual que é a sua identidade, meu irmão? Ela está firmada nas coisas da terra. Às vezes a sua identidade, meu irmão, você busca construir a tua identidade naquilo que as pessoas pensam sobre você. Você tenta construir a tua identidade, meu irmão, naquilo que as pessoas vão julgar ao seu respeito. Mas hoje o Espírito Santo está te encorajando para você ser aquilo que Deus escolheu para a sua vida. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus pensamentos a respeito de você. Aplauda o nome de Jesus por essa palavra. Aleluia. Você vê? E aí Davi, ele revelou o coração dele. Sabe por quê? Olha isso. Saul tinha cara de rei. Saul se vestia como rei.
Ele andava como rei, mas o coração era de um menino imaturo. Contudo, Davi tinha cara de menino, tinha jeito de menino, se vestia como menino, mas o coração era de rei, aleluia. Oh, meu irmão, eu não me importo com a tua aparência, eu me importo com o teu coração. Deus, ele diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o quê? O teu coração. Guarde o teu coração, vaso. Então eu posso me vestir do jeito que eu quiser. Não, meu irmão. Quem tem a identidade regenerada sabe o que deve vestir. Então eu só devo parar, então eu posso continuar falando palavrão. Não. Quem tem a identidade pautada nas coisas do céu sabe o que deve falar. Eu estou dizendo que nós não temos agora que nos focarmos nas coisas externas, mas nas coisas internas. Eu quero focar no teu coração, meu irmão. Eu quero orar pelo teu coração. Eu não quero ver as tatuagens que você tem gravadas na tua pele. Eu não quero ver o brinco que você carrega na tua orelha, vaso. Não, eu quero olhar para o teu coração, meu irmão. Eu quero olhar para o teu coração, minha irmã. Oh, aleluia. Porque Paulo, ele rejeitava, ele matava, ele perseguia por causa daquilo que ele via. Olha isso. Samuel, ele chega na casa de Jessé o belemita. Ele vê e sabia que estava lá por uma missão. Ele avista Eliabe, não era Eliabe. Avista Abinadab, não era Abinadab. Por mais que os olhos dele haviam sido atraídos, seduzidos pelos padrões que ele tinha. Mas o que Deus, ele diz para Samuel? Oh, aleluia. Oh, Samuel, você vê como o homem vê, mas eu olho o coração. Você enxerga Abinadab, porque Abinadab tem uma boa aparência, mas eu olho para o coração de Davi. Vocês olharam para a aparência de Saul, e por isso que vocês estão fracassados, ó Israel. Mas hoje eu levanto um menino de bom coração, um menino que tem um coração pautado nas coisas do céu. Eu oro, meu amado, não por uma geração que se veste bem apenas. Eu não oro por uma geração, meu irmão, que fala bem, ou aleluia, ou que é bem hypada nas redes sociais. Não, eu oro por uma geração que tem o seu coração no Espírito Santo, nas coisas de Deus. Eu oro por uma geração verdadeira, de verdade. Porque Deus, ele disse quem ele procura. Quando ele estava à beira do poço com aquela mulher samaritana, ele disse, olha, eu não busco bons músicos, eu não busco bons cantores, nem bons pregadores. Eu busco verdadeiros adoradores, que me adoram, que me buscam, aleluia, que me procuram em espírito e em verdade. Meu irmão, se você está inteiro aqui esta noite, se você está de corpo e alma aqui esta noite, entregue, meu irmão. Você pode ficar sossegado, porque Deus, ele vai entregar tudo que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, nesses dias. Aleluia, porque Deus, ele responde respostas. Se você responder a glória de Deus, com glória a Deus. Se você responder a glória de Deus, meu irmão, com adoração, com louvor, com júbilo, ele vai despejar sobre a tua vida uma porção nova que você não experimentou. A partir de uma resposta que você vai dar. Quantos vão dar uma resposta para Jesus aqui esta noite? E eu creio em nome de Jesus que Deus está salvando vidas de jovens aqui esta noite. Ei, jovem, você que estava distante no meio das pastagens, você que estava escondido atrás das ovelhas, eu te encontrei no meio das pastagens, diz o Senhor. E aí chega um momento em que Davi ouve a voz do profeta o chamando. No meio do caos, olha aí, no meio da crise, vai chegar um momento, diga assim, o momento está chegando, que você vai ouvir a voz do profeta te chamando. E sabe o que é engraçado? O capeta, o diabo, ele te chama pelo teu pecado, mas Deus te chama pelo nome. O inimigo te chama pelo teu pecado, mas existe um Deus que te chama pelo nome, Davi.
Ei, existe um Deus que te conhece. Por mais que Jessé te abandonou no meio do pasto, por mais que os teus pais te esqueceram no meio das passagens, existe um Pai do céu que te abraça esta noite em nome de Jesus. Aleluia, porque o profeta Isaías vai dizer: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Um menino que era órfão dentro da casa do próprio pai e da mãe, só que ele vai se desenvolvendo, ele vai construindo a sua identidade em Deus, a tal ponto que no Salmo 23 ele pode dizer assim: que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, ainda que a escassez me alcance, ainda que os meus pais me deixem, ainda que os amigos me traiam, aleluia, ainda que todos virem as costas para mim, eu não sentirei falta de nada, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. O meu pai me deixou, a minha mãe me deixou, mas isso não altera a minha identidade, porque eu vou ser um pai de multidões, eu vou ser uma mãe de multidões. Ei, vaso, menino, você que achou que você não ia casar, você vai ser um pai de multidões, você vai ser um pai de uma linda família. Ei, guria, você que achava que você não ia dar nada na tua vida, diziam: você vai ser igual fulana, você vai ser igual ciclana. E Deus disse que começa uma nova identidade na tua vida a partir de hoje. Deus, Ele restaura a identidade dos jovens esta noite em nome de Jesus. Você achava, oh aleluia, porque nós achamos que a aparência determina a essência, mas na verdade é o contrário. A minha essência a partir de hoje que vai determinar as coisas que eu faço. Oh aleluia. A partir de hoje, um novo ciclo na sua identidade. Deus vai tratar algumas coisas dentro de você. Ele vai te chamar para o secreto, onde ninguém te vê. Você estava zelando, você estava procurando os palácios, os púlpitos, os microfones. Só que aí chega um momento que Deus te chama para perto. Amanhã de manhã eu gostaria de falar mais isso amanhã, mas Deus, Ele está adiantando algumas coisas aqui para mim, porque a primeira vez que aparece chamado na Bíblia não foi Deus enviando alguém. A primeira vez que aparece chamado nas Escrituras não foi Deus dando um cargo para alguém na igreja, ou dando um ministério para alguém, não. A primeira vez, pastor Valnei, que aparece chamado na Bíblia, existe uma ferramenta na teologia. Se você vai elaborar uma tese teológica, hermenêutica, você usa a ferramenta da primeira menção. E você vai ver que a primeira vez que aparece chamada é em Gênesis 2, versículo 9. E diz: então Deus chamou a Adão dizendo: onde estás? Olha isso, olha esse mistério. A primeira vez que Deus chama o homem não é para enviá-lo, não. É porque o homem havia pecado. E Deus disse: vem aqui, filho, você está distante de mim, eu quero você para perto de mim novamente. E então a partir desta noite, quando as pessoas te perguntarem qual é o teu chamado, você vai dizer: o meu chamado é estar perto do meu Pai. Aplauda o nome de Jesus. Uau. O meu chamado é estar perto dele. Chamados não apenas para as nações, chamados não apenas para os tronos de Israel. Isso tudo é efêmero, meu irmão. Eu fui chamado para ter um relacionamento com Jesus Cristo. E hoje, assim como naquele dia de Davi, Deus, Ele te chama pelo nome. Você que achou que estava esquecido, Davi, você que já não sabia quem você era, chegou um momento que Deus está te chamando. E quando Deus chamou a Davi, eu imagino aquele menino, ele descendo da colina, porque afinal de contas, há quanto tempo ele não via alguém chamando ele pelo nome? Porque se você for parar para pensar, quando Samuel chega na casa de Jessé, eles estavam almoçando, e ninguém teve a capacidade de chamar Davi para almoçar com eles. Davi, ele era isolado, esquecido dentro da casa.
E de repente alguém chama Davi pelo nome. Davi! Davi! Vem aqui, Davi. Cheguei, você. Olha aí. Ele chama, Davi! Davi, Tiago. E nós vamos chapar mais uma vez nesse mistério. E Davi, ele chega na presença do profeta, faz assim com as mãos. E no meio de todos os seus irmãos, ele era o menor da casa. Diga, o menor da casa. Só que Deus, ele não olha como o homem vê, vaso. É interessante porque nós às vezes achamos que a nossa identidade, ela está pautada naquilo que os nossos olhos podem ver. Mas a sua identidade, ela está pautada naquilo que Deus vê sobre você, em como Deus enxerga você. E quando você entende isso, você já não se preocupa para o que as pessoas estão falando a seu respeito. Você não se preocupa mais como as pessoas te enxergam. Se te chamam de radical, se te chamam de um crente, de um cristão retrógrado. Não. Você ouve aquilo que Deus fala sobre você. E sabe o que Deus diz? Eis aí o novo rei de Israel. Sobre a tua cabeça não havia uma coroa, é verdade. Não havia um cetro de rei na sua mão, não havia um manto da realeza. Só que aí entra, meu irmão, o sabor do evangelho, o sabor da... Samuel diz assim, mas o óleo desceu sobre a cabeça dele. E aí Samuel diz assim, olha, pegue o azeite mais precioso e desça sobre a cabeça de Davi, na presença dos seus irmãos. E quando o óleo desce sobre a cabeça do menino, quando o óleo desce sobre a cabeça da menina, a identidade dele é restaurada de uma vez por todas. Aqueles problemas que ele tinha, aqueles complexos de inferioridade ou de maioridade que ele tinha, já não afligem ele mais, porque ele está pautado, a sua identidade está firmada naquele que instituiu a promessa sobre a vida dele. Ele não ouve mais aquilo que os homens falam sobre ele, mas aquilo que o Deus Todo-Poderoso falou sobre ele. E ele diz, eis aí o novo rei. O óleo está sobre a tua cabeça. O óleo está sobre a tua cabeça. O azeite está sobre a tua cabeça, vaso. O que é o azeite? É a capacitação de Deus para você fazer aquilo que com as suas forças você não conseguia fazer. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Eu já estou terminando. Eu vou chamar agora mais 2 voluntários. Quem aqui tem um RG aqui? RG físico, celular não vale. Nem existe mais aqui, eu acho. RG, um menino e uma menina, vaso e botija. É uma botija? Então vem aqui. Agora um vaso. Opa, tem um RG na mão? Vem aqui. Nossa, estou me sentindo a diretora. Chega aí, botija. Aí. Deixa eu ver se não é. Se é verídica, né? Vamos ver. Ótimo. Segura ela um pouquinho. E aí, vaso, tudo bem? Esse daqui é o RG da terra. É o RG dos homens. Ó, quem é profético vai entender isso daqui. Esse é o RG que é válido aqui na terra, certo? Samuel. Olha isso. Olha, profético. O que é isso? Quem é profético e fala aleluia? Vamos ver o nome dela agora, hein? Meu Deus do céu. Vamos ver se tem algum significado. Cauane? Oh! Quem pegou, pegou. O RG da terra. Dá de novo aqui. O RG da terra vai falar o nome dela. Olha, posso falar o teu nome? Cauane Caroline Serri. E o teu nome ali? Fala o teu nome ali. Samuel Cortez Crivellari. Fala um pouquinho mais alto. Samuel Cortez Crivellari. Fala, oi Samuel. Peraí. Oi Cauane também. O nome deles são diferentes no RG da terra. Você pode falar o nome dos seus pais, do seu pai? Fala o nome do teu pai. Marcos Aurélio Serra. Fala o nome do teu pai. Eduardo Roberto Crivellari. Fala o nome da sua cidade de origem, a sua origem. Rio Claro. Rio Claro. Origem. Eu quero dizer uma coisa para você.
que nos nossos RGs, a nossa identidade terrena, a nossa filiação é diferente. O meu pai aqui na terra não é o mesmo pai que o seu. O meu nome é diferente que o seu. Isso é verdade. A minha origem é diferente que a sua. Eu nasci em Curitiba, você nasceu em Rio Claro. Mas no RG do céu, meu irmão, as coisas elas mudam. O meu nome pode até ser diferente que o seu. Os meus dons podem até divergirem dos seus. Os meus talentos podem ser diferentes uns dos outros. Mas a nossa filiação é a mesma. Continuamos sendo filhos do mesmo Pai. O mesmo Pai que nos outorgou o Espírito Santo. Eu digo mais, a nossa origem não é mais diferente, porque a Bíblia vai dizer que nós somos forasteiros na terra. A Bíblia vai dizer que antes mesmo da fundação deste mundo, Deus já havia nos eleito nele em amor. Ou seja, a nossa origem é a mesma. E eu tenho mais uma notícia para te dizer, que o nosso destino também é o mesmo. É a nova Jerusalém, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Vaza. Deus abençoe. Guarda esse RG aí. A nossa filiação é a mesma. Somos filhos de um mesmo Pai. O mesmo Espírito que nos outorga como um só corpo em Cristo. E aí, Vaso, você vai começar a continuar olhando para o lado e achar que o teu irmão é pior ou melhor que você. Não, meu irmão. Porque hoje a nossa identidade está em Cristo. E quando a nossa identidade está em Cristo, nós podemos gerar unidade no meio da igreja. Aleluia. Glórias a Deus. E agora eu quero orar por você, amém? Quero chamar o ministério de louvor. Aleluia.